Bom dia, cidade, bom dia para você, 10 horas 13 minutos. E tá começando aqui agora mais uma edição do nosso VidaCast. Nós estamos recebendo aqui honrosamente o nosso amigo Pedro César Boechat. Bom dia para você, Pedro. Vou chamar de Pedro, mas mais conhecido como Cabo Pedro, né? Bom dia, Edgar. Bom dia, nosso amigo aqui, o Ezequiel, está conosco aqui na rádio. É um prazer estar aqui hoje, contando um pouquinho da minha história de vida, né? Muitas pessoas que estão me ouvindo hoje já me conhecem há algum tempo, né? Pelos trabalhos sociais que eu desenvolvi na cidade. E nós vamos estar batendo um papo aí hoje, né? Beleza. Pra gente começar, eu queria saber quem que é o Pedro César Souza Boechat. Eu sou filho do senhor César Boechat, filho César do DR, e da dona Maria José. Sou irmão da Porcina Alice, casado com o Berdan. Eu sou pai da Raíssa Boechat e do Pedro Henrique Boechat. E atualmente casado com a Kelly Propato. Estou com 51 anos de idade, agora dia 4 de abril. Deus me deu essa honra de chegar aos 51 anos de idade. Você é nascido aqui em Lajinha, não, né? Eu vim nasci na cidade de Mãe-Mirim, mas desde de novo, né? Como meu pai trabalhava no DR, então ele era transferido, né? E para outras cidades, e nós ficamos, a maior parte da minha história, ela aconteceu aqui em Lajinha. Né? E nós vamos estar contando isso aí. E fala um pouquinho, né? Como é que foi a sua chegada em Lajinha, seu primeiro emprego, questão da escola, como é que foi? Edgar, na minha adolescência, a gente veio para Lajinha, eu vendo a necessidade daquela época de trabalhar, e a gente tinha muita dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Até mesmo pela pouca idade. Eu tinha 13 anos de idade, eu despertei para isso, e passando ali, no antiga José Costa, sim, não sei se você lembra ali. Lembro. Ali, nós tínhamos vários engraxates ali. De um lado da calçada e da Casa Brasil do outro lado, né? Eu passei um dia ali e falei com o pai, pai, faz uma caixinha pra mim, eu vou trabalhar de engraxate. E ali, Edgar, eu fiquei dos 13 aos 15 anos de idade. Ali trabalhando de engraxate ali, aprendendo a profissão e muitos amigos, né? Ali naquela época. E o São Antônio, um dia passando por lá, me vendo trabalhar ali como engraxate, falou comigo assim: vem trabalhar comigo. A minha irmã já trabalhava na Galeria Antônio Alvim. Vem trabalhar aqui na Galeria Antônio Alvim. Eu estava com 15 anos de idade. Falei, olha, São Antônio, isso é um prazer. Aí nos 15 anos de idade eu aposento a minha caixinha de engraxate. E vou para a Galeria Antônio Alvim com 15 anos de idade. E ali na galeria... Mas você recebeu o convite do São Antônio? São Antônio. Ele passando lá, minha irmã já trabalhava lá na galeria. E o São Antônio passou, me viu e falou: vem trabalhar com a gente aqui na loja. Eu aposentei minha caixa com os 15 anos de idade. Eu falo que aquele primeiro momento ali, eu me orgulho muito de contar a minha história, sabe? E vou para o lugar ali, Antônio Alvim, e começo ali na galeria a aprender muito. Porque o São Antônio, ele não foi só apenas um empresário de sucesso. Ele foi um ser humano, um homem que nos ensinou muito, formou naquela época ali vários empresários que aprenderam muito com ele. O São Antônio, um ato, Edgar, eu gosto muito de contar essa história que eu nunca mais esqueci porque isso serviu para minha vida inteira. Certo. Saiu uma vaga na seção de calçado. E naquela época eu e o Marquinho, do João Adão, sim, já falecido, um grande amigo, né? E fez um trabalho excelente por Lajinha. Eu gosto muito de citar isso, principalmente nos últimos anos da vida dele no CAPS. Ele fez um trabalho lindo no Carnaval de Lajinha. Então, assim, era envolvido com as causas da sociedade. E eu e o Marquinhos, nós tínhamos a mesma idade. E o São Antônio foi fazer assim, dentre nós dois, ele escolheu um. E o São Antônio usou uma técnica, Edgar, que eu jamais esqueci. Ele me chamou, falou comigo assim, ó. Eram dois banheiros, um masculino e um feminino. Ele colocou, o Marquinhos lavou o banheiro 3 vezes. E eu também lavou o banheiro 3 vezes. Só que, Edgar, o banheiro, da primeira vez que nós lavamos, o banheiro estava limpo. E o São Antônio mandou nós lavar de novo. E assim repetiu por 3 vezes. Mas isso em pouco intervalo de tempo? Ele não acabava de lavar o banheiro, ele chegava lá e falava assim: lava de novo, o banheiro tá sujo. Eu chegava, olhava pro banheiro e falava, olhava o banheiro estava limpo. E ele mandava nós lavar de novo. No final dessas 3 vezes que nós lavamos, eu não sei quantas vezes ele ia testar a gente, o Marquinhos sentou e chorou, começou a chorar, e aquilo comoveu todo mundo da galeria, todo mundo chegou perto, viu o que estava acontecendo, e passou aquela história, não entendemos nada. Depois o São Antônio chegou, me sentou numa cadeira
e sentou o Marquinhos na outra e falou comigo, a partir de hoje o Pedro foi escolhido para a sessão de calçada. Por que ele foi escolhido? Porque na vida você vai ser submetido a todo tipo de teste. E as pessoas, o empresário ou qualquer outra pessoa precisa saber que no momento de crise, como é que você vai agir? Você vai sentar ou chorar? Nossa, que lição. Né? Que lição. Ali, naquele momento, eu despertei para minha vida que as coisas não seriam fáceis, Edgar. Que as coisas não iam chegar para mim caindo, talvez, de paraquedas, não. Eu ia conquistar isso. E muitas das vezes eu ia deparar com situações que iam me fazer parar. E ali eu aprendi e fiquei na galeria até os meus 18 anos. E nesse período, Edgar, aconteceu uma coisa que você sabe, né? Que foi a história da música. Pois é, inclusive eu tenho uma pergunta que eu tinha separado aqui, porque como é que entrou a questão? Porque eu lembro que seu pai tinha um som, seu pai tinha um sonzinho que colocava na pracinha às vezes para animar ali o final de semana. Exatamente. Vamos lembrar essa história um pouquinho. A música entrou através disso. Olha como é que são as coisas. Aí eu estou na galeria, eu conheci um grupo de jovens naquela época, e eu já era apaixonado com a polícia militar. Desde pequeno trazia no meu coração que eu seria um policial militar. E naquela fase de idade, nós montamos um grupo. Por que nós montamos um grupo? Tinha um showzinho na frente da loja, da Galeria Antônio Alvim, você lembra? O caminhão parava ali e fazia umas apresentação musical. E nós despertamos para aquilo, vamos fazer um grupo de jovens. Começamos lá em casa, eu, o Ronald e o Luciano. Luciano Amaral. Do Amaral. Dentista. E o Juninho já era meu amigo de infância, nós fomos criados junto. Né? O Sonildo mandava a gente para a escola, um pinguinho de gente, ali na pracinha, no carrinho, naquela cestinha de compra, sentava o Juninho de um lado, e tem até uma foto que é muito marcante, eu tenho ela guardada lá em casa até hoje, e já conheci o Juninho já tinha facilidade também com música, já vinha de família ali, né? Do carnaval, daquela época, do Nana, né? Trazia história da raiz toda da música, e nós montamos esse grupo lá em casa. Eu lembro que a gente começava a tocar até nas caixinhas de fita, e o Som Antônio foi dando oportunidade para a apresentação da banda. Ele acreditou no nosso som. Ele gostava daquilo, né, Seu Antônio? Gostava daquilo ali. De vez em quando ele colocava um sanfoneiro para tocar em frente. O Genésio, né? Eu vou contar um pouco da locução que eu aprendi com o seu Genésio. Olha pra você ver a escola que a Galeria Antônio Alvim foi pra minha vida. Imagine para outros que estão nos ouvindo hoje. Muitas pessoas. Eu acho que não for trazer todo mundo aqui, não vou gastar muitos anos e não vou conseguir terminar. E é um projeto que eu tenho, você sabe, né? De contar um pouquinho a história da galeria. Bacana. Que ali é uma história, não é uma loja, é uma formação de vida. Sim. E ali, Edgar, nós fomos com aquele grupo, e eu lembro a primeira foto nossa, vamos fazer uma foto pro cartaz, que era um xeroxzinho que nós íamos começar a divulgar. Aí a gente viu, eu era apaixonado com polícia, eu vi a viatura parada ali perto do Poço da Maria. A viatura estava encostada num Fusquinha. Não sei se você lembra desse Fusquinha. Não, do Fusca eu não lembro, não. Eu lembro da foto. Pois eu acho que eu sou um pouquinho mais velho. Tinha um giroflexzinho que era um cucuruquinho em cima. Um coquezinho. Aí tiramos uma foto ali, Edgar. Nós tiramos aquela foto ali, eu ainda tenho meus pertences lá em casa. O nome da banda, eu coloquei o nome da banda. Adivinha qual era o nome da banda? Rádio Patrulha. Rádio Patrulha. eu lembro do Rádio Patrulha. Rádio Patrulha. Ali, da Rádio Patrulha, e depois a Rádio Patrulha se tornou na Banda Contato, né? Que é essa banda que escreveu história, né? Que veio esses novos integrantes, né? E que marcou a história de Lajinha, né? A Banda Contato é uma banda que, do grupo, principalmente da nossa época, é inesquecível, né? Os bailes que nós tínhamos e essa juventude. Você assim, do Rádio Patrulha, a Marisa veio, aí entrou o capital de giro. Ela falou assim: vou investir em vocês, vocês são talentosos. Isso. Aí depois mudou o nome da banda e a banda se profissionalizou, né? Aí houve a necessidade, Edgar, eu comecei a cantar um pouquinho, mas eu não cantava não. Nessa época o senhor já tinha mais ou menos qual a idade? Eu estava com 16 a 17 anos. 16, sim. Porque quando eu vou pra polícia, a banda já estava caminhando, porque os alunos já estavam completando a idade, estavam em cada um indo estudar. O Ronald foi na odontologia, o Luciano na odontologia, e o pessoal começou a espalhar, né? A Marisa vai embora, vai para Brasília, assim a história continua. Então ali, Edgar, eu entro na música, já apaixonado com a Polícia Militar, põe o nome, depois vira Banda Contato, essa banda que todo mundo conhece. Estourou, né? Estourou. Eu vou para mexer na parte de som, porque nós compramos um som muito moderno em São Paulo, então não tinha quem mexia com som naquela época. E aí eu fui treinado, fui com o Nisaldo lá em São Paulo, para aprender a usar os novos equipamentos, e entra o Alessandro, que vem para Lajinha,
né? Alessandro Calegari. Isso, que hoje tem a sua vida, todo mundo conhece aí, né? Um artista de renome. Cantor no Raul Gil. Isso aí. E continua. a dona Marisa investiu, comprou até ônibus para vocês, né? Exatamente. Ela acreditou no sonho, a Melissa fazia parte do grupo, né? Ela acreditou, apostou na nossa juventude, mas aonde nasceu tudo foi lá na Galeria Antônio Alvim, né? Quando o São Antônio deu a oportunidade de nós apresentarmos no caminhão, na porta da loja. Foi ali. Eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo nesse momento está voltando o tempo um pouquinho, porque está lembrando dessas histórias, né? É muito bom. Ninguém sabia que o Cabo Pedro já tinha cantado, né? Já tinha trabalhado em banda de música e tal. E a locução entrou na minha vida como... Que dia que foi? São Antônio de novo. Ai. O Genésio não pôde ir no dia. E precisava fazer alguns anúncios. Como o São Antônio ele tinha aquela visão de buscar talento, ele falou comigo assim, vai lá, Pedro, pega o microfone lá e faz os anúncios hoje. Rapaz, eu falei, com o que eu vou arrumar ali? Edgar, eu peguei o microfone e comecei a falar e depois passei a anunciar, e hoje eu tenho, talvez, acho que essa facilidade com a voz, a gente aprendeu lá também, essa escola. A sua história é um pouco parecida com a minha, porque eu comecei no rádio por causa do Genésio, porque o Genésio faltou e eu tive que falar no lugar dele. Por isso que eu falo, essa história, esse resgate que a cultura tem feito na cidade, né? Contando essas histórias, faço parte dessa história, e trago boas lembranças demais, né, cara? Sim. Nossa cidade é muito rica de material humano, né? Que tá no mundo inteiro hoje. Eu sempre falo isso, você vai estar lá em São Paulo, daqui a pouco você encontra um Lajinhense lá. É verdade. Rapaz, que cidade pequena que produziu tanto recurso humano, né? Verdade, muito talento. Feliz somos nós de pisar nessa terra. Com certeza. Aí chegou aos 18 anos, Polícia Militar. O sonho da Polícia Militar. Aí agora vamos para o concurso público. Eu estava fazendo 3º ano de contabilidade. Você vê nos amigos ali, uns indo para odontologia, né? Cada um naquilo que é o seu chamado. Eu costumo falar que essa idade de 18, 19, 20 anos é uma idade fundamental para a gente definir o que vai ser o nosso futuro, né? Então... Por isso, Edgar, quando você tem uma base muito bem feita dos 13, principalmente a partir dos 13 anos de idade, se você tem uma base muito bem feita, a possibilidade de dar errado é muito pequena. Porque o projeto na vida de um adolescente, ele começa aos 13 anos de idade. Dos 10 aos 11 anos, 12 anos, ainda a família tem muita influência. Sim. Mas a partir dos 13 anos, ele passa para um grupo de amigos e esse grupo de amigos que vai definir o perfil dele. Então ele precisa estar muito bem preparado e com um grupo bem preparado. E aí, Edgar, eu vou para a Polícia Militar com 18 anos, faço a primeira prova e fui reprovado. Padre, eu fiquei tão triste, tão acabado comigo, mas lembrei daquela história do banheiro e a gente não podia ficar tempo, não tinha tempo para chorar. Eu acho que o Japão se constrói muito rápido, Edgar, porque as pessoas não ficam chorando que perdeu. Eles começam a julgar que o terremoto acabou com aquilo tudo, eles jogam aquilo no chão e já começa a levantar aquilo de novo e a história começa tudo outra vez. Eu acho que a gente não pode sentar nos primeiros obstáculos, não, a gente tem que partir para frente. E eu fui fazer a segunda prova. Mas aí eu falei assim, eu tenho que me preparar melhor. Eu falei, pai, só podia comprar para mim um almanaque Abril. O pai tinha comprado uma Barça pra gente, mas naquela época não tinha um recurso tecnológico, né, de agilizar o estudo, e os concursos eram muito próximos um do outro. O Estado estava contratando muito naquela época. E eu estudei, Edgar, logicamente tive professoras que estão me ouvindo hoje, que foi minha professora particular, que me ajudaram naquela época, que fazem parte da minha história. Eu não vou falar quem que é, porque foram algumas que me ajudaram. Eu posso esquecer alguém. E aí eu me preparo, e no segundo concurso eu sou aprovado na Polícia Militar. Ingresso com a Polícia Militar aos 18 anos e começa a minha história. Que alegria para Dona Maria, sucesso também. A Dona Maria ficou muito tempo morrendo de medo, né? Você lembra da sensação quando você descobriu que tinha passado no concurso? Rapaz, foi de uma forma extraordinária. Nós tínhamos aqui na Lajinha o telefone público. Nós tínhamos um orelhão. E a gente não tinha telefone em casa, porque era uma fortuna aquilo. Ainda a gente não tinha telefone em casa. E eu vim, e à noite eu fiquei oferecido. E no outro dia saiu o resultado. Aí eu falei com a minha mãe, eu acho que eu vou ligar para o batalhão, agora à noite. Quem sabe já saiu o resultado. Eu muito ansioso, né? Aí peguei lá as fichinhas telefônicas que dizia aqui no orelhão ali, no centro. Liguei lá, aí caiu na sala de operações. O policial que me atendeu na hora falou assim, não, eu acho que já colocaram o resultado ali no Celotex, que era um quadro que a gente tinha no corredor do batalhão. Aí, qual que é o seu nome? Fulano de tal. Rapaz, foi aquele período dele lá, e a minha ficha quase acabando, Edgar. Eu já tava, quando eu coloquei a última, eu falei assim, agora, meu Deus, se demorar demais, vai cair, eu não tenho mais ficha aqui. E de noite, onde é que eu ia comprar a ficha? Era difícil, Edgar. Misericórdia. Aí já fica, daqui a pouco ele vem aqui, ó, Pedro, Lajinha, você tá aprovado. O concurso teatral você tem que apresentar aqui. Edgar.
Imagina a alegria, hein? Rapaz, eu devo ter dado mais de 1 milhão de pulinhos até chegar em casa, que eu morava lá, aqui no bairro onde eu moro ali, o Célio Camargo, nós morávamos em frente ali. Ah, sim. Acho que é a casa onde mora o Daniel, papai, que a gente estava construindo aquela casa. Sim. Então ali, rapaz, quando eu cheguei em casa, rapaz, eu comecei a gritar lá de baixo. E nós não tínhamos energia elétrica ainda não, diga. Nessa época, nós morávamos naquela casa, a gente não tinha energia elétrica, não tinha chegado energia elétrica naquele bairro. Acho que não tinha nem calçamento, né? Não tinha não. O papai, ele pegava o caminhão, a bateria do caminhão, do DR, ele encostava o caminhão, botava o caminhão na posição de descer o morro, pegava a bateria, chegava lá em casa, botava, ligava a televisão para nós assistir um jornal. Não dava nem pra terminar de ver a novela, que a televisão era a bateria, Edgar. Olha. Aí depois o papai pegava aquilo ali, botava no caminhão, dava um tranco no caminhão e no outro dia ele ia trabalhar. A Porcina tá me ouvindo, lembra disso. Né? Foi dessa forma que nós somos criados, né? Assistindo ali o sacrifício. Eu falo que a gente que foi criado com um pai que fez tudo. Pode se emocionar, Por isso que hoje eu... Tudo dentro do limite que ele tinha. Grande sucesso. Então, essa marca, passei para meus filhos. Onde meu filho pisa, eu piso junto. Esse dia nós fomos reformar a barbearia dele lá. Podia ter contratado um pedreiro, um servente. Mas eu e ele quebramos e fizemos. Do jeito que meu pai me ensinou. Então, diga, me emociona muito. Esse elo é muito importante, né Pedro? Esse elo é muito importante. É histórico isso aí, isso marca a vida. Eu falo que o pai muitas das vezes quer comprar o mundo com um filho. Acho que talvez buscar para ele um videogame, um celular, coisa de última geração, ele está comprando o filho. Não, ele compra o filho dele jogando uma bolinha de gude. A presença, né? A presença dele. Exatamente. E a questão do respeito também, né? Exatamente. O respeito não é imposto, né? O respeito é conquistado. Eu vi a sua entrevista com a Sheila, achei interessante a questão do assovio. Eu lá no Campinho da Mamona, papai nunca bateu em mim na porcina. Nunca. E nem precisou levantar a voz com nós. Era só assoviar. O assovio era o necessário para mim identificar que aquele que tinha autoridade sobre mim estava me chamando. Eu brincava no Campinho da Mamona. Eu brincava no Campinho da Mamona, onde é hoje o bairro Norato. Nós tínhamos um Campinho da Mamona lá em cima. Isso aqui eu moro lá. Bora lá. Ali tinha um Campinho da Mamona. Não tinha nada ali não. Ali só tinha um Campinho da Mamona e uma mina água que descia ali. Lá em cima. Lá em cima. É lá que nós brincava. A nossa turma dali, né? Do Sr. João Adão. Como é que chama aquele? Gente, na quadra ali, fugiu o nome aqui. O pessoal da quadra do Angico, o pessoal não brincavam lá. Aí, lá o papai chegava... No Adão Rocha. Fugiu o nome aqui. Não. Suadão, vê se eu posso esquecer. Uma história Suadão. Quantas linhas de pipa eu comprei lá. E o papai só assoviava. Eu sabia que era hora de ir embora. É engraçado assim que eu aprendi isso também com o pastor Zael. O pastor Zael é o comando. Tem o assovio, já fazia o assovio, já tinha que descer um dos filhos para ver o que estava acontecendo lá embaixo. É por isso que a ovelha conhece a voz do pastor. Pois é, eu chego em casa hoje no portão, para minha filha saber que eu tô chegando, eu chego assoviando. Exato. Então eu quero criar essa identidade. E meu pai hoje, por exemplo, a bisneta, a filha da Thaís, é a mesma coisa. Eu sei quando a Thaís chega na casa do pai, pelo assovio que ele faz com a bisneta. Já com 84 anos de idade, mas a forma de ensinar simples, humilde e transformadora e com respeito, em posição de respeito. Não é assim? Então, assim, ele criou essa autoridade. Eu entro na polícia, Edgar, e começo em 2017 e para 2018 eu vou ao Curso de Cabo. Eu fiz aí os 9 meses, em 1994. Eu passo pela escola de formação e na época nós fomos um grupo grande aqui de Lajinha, né? Nós era a Luciana do Batata, sim, o Marquinhos, o Luciano Tavares, né? O Adilson, que ele é da família Mendonça, hoje já aposentou também. E nós somos esse grupo de jovens lajinhenses para a Polícia Militar e nós formamos juntos. E em 2018 eu vou a Cabo e vou para a cidade, eu começo a me mudar agora, né? Sair da zona de conforto e... 2018? Em 90, perdão, 98. 98, muito bem. Em 98 eu vou para o Curso de Cabo, formo em 94 soldado, em 98 eu vou para o Curso de Cabo e vou para a cidade de Reduto. Eu fico ali um tempo em Reduto e de Reduto saiu uma oportunidade de vir mais para perto de casa, que era
Mutum. Uhum. Aí que vai entrar a história da Guarda Mirim na minha vida. Mas antes disso, você passou por outra cidade? Não, eu trabalhei aqui. Primeiro eu formei e voltei a trabalhar aqui. Ah, sim. Até 2018. Vou pro curso de cabo. Depois... Até 98. 98. Perdão, 2018 na minha cabeça. Em 98. Em 98 eu vou pro curso de cabo, formo, vou pra Reduto. E ali em Reduto eu trabalhava a pé, não tinha viatura. Era policiamento a pé, dava carteirada quando prendia alguém e mandava o cara levar nós lá na delegacia. Não tinha viatura. Como se fosse, era um serviço praticamente... Mas você chegou a atender ocorrência em carro particular? Muitas vezes. Então vocês paravam o carro no meio da rua... Chegava, o policial... E eles levavam exatamente. vocês. Ele identificado pela farda e eles conduziam para a delegacia. Nessa época eu não conhecia. Foi uma história. A polícia vem... A revolução... Então não tinha carro de polícia, assim, Tinha. dessa forma? Tinha, mas era precário. Era muito pouco. Entendi. Você tá entendendo? Era muito pouco. Tipo, uma cidade igual Lajinha tinha às vezes um carro, né? Tinha um dois. Fusquinha, tinha um Chevette. Todo mundo lembra do Chevette antigo que nós tínhamos caído no pedaço aí? Aí se precisasse sair, tinha que abordar. E se tivesse que ir na mecânica, por exemplo, vocês ficavam a pé. Ué. Era a situação. E a segurança pública era feita. Por isso que eu falo que essa instituição, a Polícia Militar, a de hoje, que a gente vê essa modernidade, essa logística hoje, essa tecnologia que tem hoje, na nossa época, não. Na nossa época nós tínhamos que nos improvisar. Nós tínhamos que comprar rádio amador, aqueles rádiozinhos amador, e botar nos nossos carros para não comunicar um com o outro, não tinha telefone celular. E não era investimento do Estado, não. Vocês tinham que fazer do bolso. É porque a maioria dos policiais daquela época entrava porque tinha no coração a essência de polícia. Entendeu? Era indiferente de qualquer valor. Que amava a profissão mesmo. Amava a profissão. Era um chamado mesmo. Não era um concurso público apenas. E aí, eu vou para... Em 1999, eu vou para Mutum. Jacabo. Uhum. Para chegar mais para perto. E lá eu encontro o Sargento Garcia. E tinha a Guarda Mirim lá. Eu vou entrar nesse assunto aqui. Uhum. Que depois eu vou seguindo a história. Em 99, eu chego lá e ele fala comigo assim: ô Pedro, você podia assumir a Guarda Mirim? Aqui de Mutum? Que aí entra a história da Promel. Uhum. Né? Nós vamos chegar lá agora. Eu falei, a escala nossa era muito difícil, cara. Era 12 por 24. Era uma escala assim, você descansava um dia e trabalhava outro dia. Então eu saía de madrugada e era guarda de cadeia. O soldado novo, cabo novo naquela época ia tomar conta de preso. Uhum. Não tava. A gente, por exemplo, eu vinha trabalhar na viatura porque eu tinha curso de datilografia. Entendeu? Que eu aprendi lá com o Sonilton, com o Jorge Mistral. No salão da Igreja Batista ali. Salão da Igreja Batista, né? Onde hoje é o CRAS ali onde o pessoal tem um jiu-jitsu ali. Tem um jiu-jitsu ali embaixo. Você lembra dessa história? Eu lembro. Calma aí. Um curso que você fez há um tempo atrás te ajudou. Então. Sim, porque naquela época o policial militar que tinha datilografia, ele trabalhava com a viatura. Olha. Porque na hora de transcrever os boletins de ocorrência, tinha que... Era melhor que fizesse... O juiz gostava mais, porque a caligrafia era muito complicada naquela época, né? Então a gente fazia na máquina. Então, os cabos mais antigos, os sargentos, que nós tínhamos um só aqui, eu trabalhei muito tempo com o Sargento Fonseca, muito tempo com o motorista dele, porque ele sentava do meu lado e ele ia falando para mim, eu ia lá. Né? Então era assim que nós trabalhávamos. E aí eu começo a lidar com a Guarda Mirim de Mutum e conhecer a história. Porque a história da Promel, ela nasceu em Mutum. A Promel é a Associação Promotora do Menor Lagiense, que eu vou chegar agora, que é no meado de 2000, quando eu chego aqui, ela já estava funcionando. E eu fiquei lá por 3 anos, aprendi isso tudo lá, fiz diversas atividades lá na cidade de Mutum, e venho para Lajinha no ano 2000, como cabo. Eu retorno a Lajinha. E já tinha a Promel aqui? Já tinha a Promel. Dos mesmos idealizadores é de Mutum. Eu tô lembrando do Suilde, né? Tava até falando do Suilde. Suilde é a marca da primeira turma. A turma de 80. Aí, né? E aí, Edgar, a gente vai. Eu chego aqui, o Cabo Miguel estava à frente do programa aqui. Né? Tinha toda uma parte de pessoas que tinham criado a Promel. Eu acho que na época a presidente era a Lucimar, a professora Lucimar. Eu lembro do Jairo e outras pessoas que faziam parte. E eu chego aqui e chego com uma ideia nova, porque eu tinha aprendido a trabalhar lá em Mutum com os jovens de lá, e eu vi que estava faltando algo. Né? Não era só ficar no assistencialismo. Não era só trazer alimento, talvez. Muitas das vezes, cara, era muito difícil naquela época, era muita cesta básica. Você lembra disso? Lembro. Era muita cesta básica, né? Eu lembro o trabalho da Sub Vicente Paulo, né? Passava. A gente quase nem escuta mais gritar, né? Porque
as coisas mudaram, né? As pessoas puderam ter acesso às coisas mais fáceis. Ainda tem, mas eu acho que com menos frequência, né? Antigamente era quase todo domingo. Hoje, graças a Deus, nós estamos num campo de emprego. Na cidade produz, né? Tem emprego para todo mundo. Não trabalha quem não quer. E aí, eu começo a trabalhar com esses jovens em 2000. Aí começa uma semente mais forte. Eu falo que a primeira etapa foi feita. Nós lembramos deles naquela época, nós tínhamos o estacionamento, né? Sim, começou o estacionamento rotativo, gerava uma renda ali, a renda aí era distribuído lá, não sei bem que funcionava, porque eu não conhecia essa história, mas era mais um assistencialismo mesmo, né? Para trabalhar com esse jovem, para esse jovem não se perder. Eu chego em 2000 e, bom, vamos conversar com uma coisa nova aqui, que é o programa Jovens de Atitude. Eu peguei a mesma ideia da Guarda Mirim, da Promel, que trabalho muito bem feito pelo Cabo Miguel, né? Mas nesse período, a Promel, você encerrou com a Promel e começou Não, eu peguei, dei continuidade ao trabalho da Promel. Só mudou o nome? Isso, não, continuou, toda a parte jurídica da instituição até 2019 era Associação Promotor do Menor Audiência. Entendi, era Promel. Criada lá nos anos 80, quando tudo começou. E aí nós começamos a trabalhar com esses jovens aí. É a história, muitos que estão me ouvindo conhecem muito bem. Talvez até o filho hoje, muito bem sucedido, aprendeu essa história, essa formação, e nós começamos a nossa sede, Edgar. Eu ainda como cabo, vou chegar a sargento em 2012. Agora as datas estão voltando. Nós montamos ali na gestão, na época, acho que do prefeito Wilmar, na época, eu chego perto do Wilmar e falo assim: Wilmar, tô querendo montar uma sede para Guarda Mirim. Ele falou: Pedro, tem um ponto assim lá na rodoviária, te serve uma salinha? Rapaz, naquela época nós queríamos ter um ponto. Os meninos reunir, pegar as informações, e eu chego lá na rodoviária, acho que aquela salinha ali. Onde é o União hoje, né? O Museu do União do lado. Do outro lado, né? Do outro lado. Ali nós montamos a sede. A primeira sede da Guarda Mirim. E eu fiz uma reunião aqui na Câmara. A Câmara é onde a Autoescola Globo. Água. A Autoescola... Pode deixar. A Autoescola Globo. Ali eu fiz uma palestra, a câmera ali. Eu fiz uma palestra chamando esse jovem para esse projeto. Ia nascer agora de forma diferente. E aí nós fizemos aquilo ali e fomos para a salinha da rodoviária, montamos nossa sede. Quando nós chegamos lá, não tinha imobiliário, não tinha dinheiro, não tinha nada. Tinha sonho, tinha os meninos, já estavam comigo. E quando nós chegamos lá na sede, ofereceu uma vaga, uma forma de termos uma renda. Aquela lista amarela. Você lembra aquele catálogo telefônico, a lista amarela? Lembro. Uma empresa veio para Lajinha e precisava de alguém para distribuir. E como ficou sabendo que eu tinha esse monte de adolescente comigo, propôs para nós. Eu reuni os meninos que estavam comigo naquela época, muitos estão me ouvindo hoje. São pai de família, estão com 30, 33 anos. Né? Os meninos de 11 e hoje já estão com 33 anos. O tempo passou. Aí a gente começa a distribuir aqueles panfletos, aqueles negócios, e falando com eles assim: todo o dinheiro que nós arrecadar, ninguém vai ganhar nada. Nós vamos comprar material para nossa sede. Aí nós juntamos uns bancos velhos, tinha no rodoviário, umas mesas velhas, e arrumamos aquilo, demos luz naquilo. Umas mesinhas de aglomerado. Você lembra aquilo? Aquelas mesinhas, coisa assim, tudo muito bem feito, tudo feito por nós. O papai não cortava para mim, fez o quadro. Sucesso, mais uma vez. Onde eu pisava, o pai estava comigo. Aí, montamos aquilo lá, e aquilo virou, rapaz, nossa sede. Foi uma expansão na ideia dos meninos, assim, de agora nós temos... Eles vinham da escola, Edgar. É o que eu ia falar agora, porque eu acho legal isso aí, que a criança, os jovens lá na época, no começo, saía da escola, tinha que passar lá, né? Passava lá. Eles ficavam ansiosos para chegar ali, né? Para ler o quadro, que dia que ia chamada, que hora que ia ser, que dia que ia ter reunião, né? E ali você chegava ali e via que aquela sede se tornou a casa deles. Era o nosso orgulho. Tudo muito simples, tudo improvisado, mas era o que nós tínhamos. O sonho estava acontecendo, nós temos nossa sede. Era a nossa primeira sede, era uma salinha. Mas aquilo para nós, era um palácio. Para mim, então, que estava começando a ver eles ali crescendo, vendo aquilo, já tinha uma auxiliar administrativa. Já tinha alguém que ficava ali, já né? Já tinha, sempre aberta lá, muito bem. Isso foi que ano? Isso foi no ano de 2001. É porque em 2003 teve a enchente, né? Mas não vamos chegar lá. Aí, Edgar, que nós vimos nosso sonho por água abaixo. Vamos chegar lá. Ali, Edgar, nós reuníamos ali na quadra da Presbiteriana. Como que as pessoas... Nem era coberta ainda, né? Não era. Era bem simples ali. Simples. As pessoas paravam ali naquele muro.
Da rodoviária. E ficava vendo lá, eu dando ordem. Eu via muito ali. Você via, eu dando ordem e os meninos fazendo. Eles achavam que naquela época, era porque nós tínhamos 40, 50 jovens ali, entre meninos e meninas. Tinha um nome, isso aí era Ordem Unida. Ordem Unida. Então eles ficavam ansiosos por aquilo ali. Nossa, o dia que o Cabo Pedro chegou... Você ensinava os meninos a questão da continência ali? Eu trouxe para dentro da instituição, que era a ideia, né? Toda a filosofia de ensinamento da hierarquia e disciplina da Polícia Militar. Porque era a minha empresa, era onde eu estava dentro do contexto, né? Aí nós começamos ali as pessoas começaram a se encantar com aquele programa, começou a nos ajudar. E aí em 2003... Foi 2003. A enchente. Veio uma grande enchente. Aquela enchente, gente, desastrosa, que passou por cima do balcão do bar da rodoviária. Exatamente. Uma das piores da história da nossa cidade, né? Nessa época eu morava no chalé, eu lembro. Essa enchente chegou até no chalé. Foi uma coisa... Foi terrível. Foi horrível. E ali, Edgar, quando eu chego na rodoviária, que eu olho a nossa sede, mesa de aglomerado, papel. Tudo acabado. Quadro. Eu olhei, nossa... Edgar, que vontade, me deu uma tristeza no coração, mas eu falei, não, se eu abaixar a cabeça, os meus meninos abaixam também. No outro dia eu abaixou a água, nós começamos a lavar aquilo tudo, botar aquilo, organizar aquilo tudo, os meninos comigo, mãe, pai, que sempre foram muito presentes, me ajudando ali, nós reconstruímos aquilo ali. E ali nós vamos começando a escrever a história da Guarda Mirim, que foi crescendo, que foi desenvolvendo e que foi criando esses jovens. Começamos um menino com 11 anos, 14 anos, está entrando no mercado de trabalho de forma transformadora, Coca-Fé me ajudando muito, Cicobi, captando esse jovem, o comércio em geral. Todo lugar que você ia, você viu o nosso jovem. A cidade abraçou. Abraçou, as famílias me abraçou. Eu falo que eu não construí nada sozinho, era um plano de Deus, porque eu não ia suportar uma carga desse tamanho, que eu tinha... Chegou ao ponto de ter 200 jovens. Você tem um filho, uma filha, né? Lá, eu tenho um casal. E é difícil, quem está me ouvindo sabe como é que é difícil. Eu tinha 200, Edgar. E muitas das vezes eu tinha um problema, não é só do 200, é um problema da família também. O pai colocava em você, às vezes, né, uma responsabilidade. Falou, não, agora tá por sua conta aí nessa questão. Quantas vezes o pai falava comigo, chama a atenção do meu filho, porque ele tá isso. Aí eu ficava pensando, mas tá transferindo para mim? Mas eu falei, se eu tô suportando isso, porque tem algo superior acima de mim que tá me dando sustentação. E eu acho importante isso aí, você falar o seguinte, você não resolvia, às vezes, a questão só do filho, né? Você trazia, às vezes, o problema da família para... Exatamente, Edgar. Não era 200 adolescentes, eu tinha 200 famílias. E muitas dessas famílias com problema. Que eu tinha que levar alimento. Eu tinha que levar... Eu peguei alunos meus, Edgar, que dormiam no papelão. Enquanto a mãe dormia na cama com o namorado, ele passava a noite inteira ali. Misericórdia. Muitas. E quem está me ouvindo hoje, que passou por isso, que sabe que eu estive lá, e hoje são pessoas honradas, são companheiro meu de farda. Você chegou a isso. Do papelão no chão hoje, ele é um companheiro meu de farda. A história desse jovem, que era para mudar, para destruir a vida dele, talvez se tornar algo que ia prejudicar a sociedade, se transformou num defensor da comunidade. Você já, na verdade, sim, você já colocou na sua casa jovens, né, que moravam às vezes na zona rural, para poder... Vários. Nós tivemos o Giovanni, que veio do Siritinga, que morou no quartel da Polícia Militar no centro da cidade. Ele veio para estudar. Hoje o Giovanni está no Canadá com a família, com 4 filhos, estruturado, um homem de bem. Tá lá. Eu tenho certeza que até hoje aplica os conhecimentos, os ensinamentos da Guarda Mirim. Rapaz, ele me chama de comandante até hoje. Eu tenho vários alunos que estão me ouvindo, que me pedem benção no meio da rua. Eu achei interessante na nossa conversa que nós tivemos numa reunião ontem, né? Uma reunião virtual. Eu digo ontem, não vamos chegar lá, eu não sei se o tempo vai nos dar a condição, mas... Não, mas vamos falar. Nós estávamos falando sobre a questão do... Até hoje, os jovens, ou as pessoas que hoje já são bem-sucedidas aí, até hoje tem o exemplo do papel de bala no bolso, né? De não jogar lixo no chão. Exatamente. Você viu ontem, na hora que eu despertei, um dia desse eu encontrei com um jovem meu, falou comigo, o Cabo Pedro, deixa eu falar um negócio com o senhor aqui. Primeiro eu quero te dar um abraço. Me deu um abraço. Falou, eu quero te falar uma coisa. Tem muito ensinamento que o senhor me deu que eu não levei, não, porque eu acabei não ficando muito tempo na Guarda Mirim, não, porque o negócio lá era bem rígido. Mas tem uma coisa que eu nunca mais esqueci. Falei, eu olhei pra ele assim, o que ele vai trazer pra mim, né? Ele botou a mão, tinha 2 papéis de bala no bolso. Falou, se o senhor um dia o senhor falou com nós que o papel de bala é pra ser jogado no lixo. E eu não achei um latão de lixo, eu botei ele aqui, ó, no meu bolso, tá aqui.
Eu posso ter que... E tem uma coisa, eu vou transferir isso para meus filhos. E o que o senhor me ensinou, naquela época que eu não entendi, hoje só pode ter certeza que eu entendo tudo. Eu tava até vendo o André falando lá a respeito de... eu não jogo papel no chão, mas meu carro tá cheio de papel de bala porque ele não joga na rua, mas guarda dentro do carro. Você entendendo quando você pega um menino com 11 anos e dá ele uma carga de informação, trata ele como se fosse um adulto? Porque o pai não pode conversar com o filho achando que é uma criança, não. Tem que conversar com ele como se fosse um adulto. Porque hoje o mundo da internet, ou as redes sociais, não estão conversando com nossos filhos de 11 anos como se fosse criança, não. Estão implantando na cabeça deles algo de adulto. É por isso que muitas das vezes você vê uma criança com 11 anos que já está grávida. Porque quando o pai precisa sentar, tem que conversar muito com ela sobre isso. Tem que tratar ela hoje. Se um pai quer ter um filho hoje, meu filho não vai ver, eu não deixo meu filho mexer com o celular. Você não deixa não, mas ele faz escondido. Sim. Então faz o seguinte, senta com ele e fala tudo o que é isso aqui. Não priva ele muitas das vezes, não ensina como é que eu uso essa ferramenta. E a Guarda Mirim trouxe uma filosofia para eles de vida, né? Exatamente. Eu conversava com um jovem de 11 anos. Edgar, eu botava jovem da aula em outras cidades daqui, e tem isso, está registrado na nossa página do Instagram, com depoimentos, lá na Guarda Mirim Lajinha, que é um Instagram que nós criamos para poder resgatar essa história. Com 14 anos de idade, eu colocava uma menina dando aula na cidade de Chalé, para mais 50 jovens. Você começou a dividir as tarefas. Exatamente. Você não está aguentando só ficar Não dava mais, porque se estava todo mundo querendo a Guarda Mirim, todo mundo queria isso na sua cidade. Nós chegamos ao Espírito Santo, por exemplo, ali, nós fomos para Nataízes, nós fomos para Iuna, Ibatiba, Irupi teve uma grande turma de Guarda Mirim lá. Grande. Começou em Lajinha, foi implantado em Irupi. Inclusive, hoje nós temos uma médica que vai vir nos ajudar nesse projeto, não estou falando que vai vir por aí. Então, Edgar, eles cresceram muito, não só no aprendizado, mas eles começaram depois, é o seguinte, eu passei a ficar observando isso. E nós tínhamos naquela época, Edgar, o sonho de construir a nossa sede própria. Eu digo, era coisa irreal. Porque no dia que eu pedi a Carolídia, a Carolídia muito educada, muito prestativa, ela fez a planta para nós, e eu olhei aquela planta e eu falei assim, beleza. Nós já havíamos conseguido um terreno no bairro Santa Terezinha, que via a Câmara e o prefeito. Prefeito Ilmar na época, né? Na época. E é onde é a sede? Tá lá. Que o pessoal chama sede da Guarda Mirim, que hoje pertence à PAI. Vai ser a nova PAI. Aí, Edgar, nós começamos a sonhar com aquela sede, mas não tinha dinheiro, tinha sonho, e eu tinha falado com ele o seguinte, eu pensei comigo, como é que eu vou colocar esses me ajudar? Eu tenho que fazer alguma coisa que eles gostam. E o que eles gostavam era piscina. E tem essa famosa história da piscina. Aí eu chamei eles um dia e falei assim, olha aqui, nossa planta daqui, gente. Olha que coisa bacana, todo mundo, falou, não tem R$1. Mas nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje. A sociedade vai estar conosco e as portas vão se abrir. Nós começamos a digar. Aí mudamos o quartel ali, a sede passou para o quartel junto com a Polícia Militar, era um sobe e desce de adolescente, jovem. Olha que coisa maravilhosa. Em 2002, 2003, para frente, 2005, nós tínhamos jovem e Polícia Militar trabalhando junto. Era Guarda Mirim de um lado, Polícia Militar do outro. Era uma junção, um respeito muito grande por aquilo ali. Jovens nossos morando no alojamento para poder estudar à noite, para se formar cidadão. E aí nós fomos criando aquilo aí. O mundo vinha aqui de cá. Esse monte de criança subindo aí a escada da polícia, o que é isso? Rapaz, eu recebia comandantes aqui da polícia de várias regiões do estado, de Minas e do Espírito Santo, que vinham aqui para ver. É tanto que eu fui convidado na época, foi o gabinete do governador Paulo Artung, onde nós lançamos o projeto lá no Espírito Santo, na época do hoje coronel Wellington, que é deputado, foi prefeito de Iuna, através dele que nós entramos ali. E, Edgar, nós começamos ali a construir essa sede. Nós tínhamos um sonzinho, nós tínhamos a bicicletinha de som. Sim. Na recarga de cartucho, telão na praça. Eu lembro que o Pedro trabalhou muito tempo com locadora e trouxe essa locadora para os meninos ali também arrecadar um recurso. Passei aqueles filmes para eles, para não arrecadar dinheiro. E ali nós fomos fazendo aquilo ali, fazendo dinheiro, fazendo as nossas festas juninas. Você lembra como é que era organizada? Que coisa bacana. Ali os pais vinham, ajudavam com o maior prazer do mundo. Eu tive uma ajuda extraordinária. Lajinha, o comércio de Lajinha, as famílias de Lajinha. Né? Rapaz, eu acho que, me desculpe as outras cidades, eu acho que não tem lugar igual a nossa cidade, não. Quando pega uma causa mesmo, é transformadora. E ali, Edgar, todo mundo participava. E como é que começou a construção? Edgar, nós chegamos lá com a sede, falei com os meninos, vamos ter que começar.
Vamos cavucar buraco lá, vamos ter que ir um adolescente, quem é lá no bairro Santa Terezinha, tava ouvindo falar? Lembra? As mães levavam café pra nós, água pros meninos, os meninos, era dia de sábado, nós estamos lá cavucando buraco, e eu lá com eles. E pai vinha os pais, né, que podiam nos ajudar, começamos a construir, Edgar. E quando o sonho é de Deus, eu aprendo que quando o sonho é de Deus, as coisas começam a acontecer. Edgar, nós tocamos aquela obra, até eu terminar aquela obra, sem ter dinheiro, o dinheiro nunca voltou. Nunca faltou. Nós fomos conduzindo aquilo de uma tal forma que estava tudo dando certo. As pessoas ajudavam, um político ajudava, um pai ajudava, um empresário ajudava. E quando a Glicimara, que toda a vida mexeu na nossa parte de finanças, que eu nunca mexi com a parte de finanças, eu fazia parte do conselho de fiscalização. Inclusive, eu queria até pontuar isso aí, porque teve muita gente que julgava, né? Nossa. Porque teve gente que levantou fake news, né, a respeito do Pedro. Já existia já. Quantas humilhações, Edgar. Aquilo ali é dele, tá fazendo ganhando muito dinheiro e não sabia que... tá explorando os meninos, ganhando dinheiro nas custas dos meninos. Tinha dia que eu saía 7 horas da manhã de serviço, naquela 8 horas eu tava ficando buraco com eles, passei a noite inteira no plantão. Eles estão me ouvindo, são testemunha disso. Sabe? E ali, nós fomos construindo aquilo. Era um plano, era um sonho de Deus. Mas eu tinha colocado na cabeça deles que ia ter piscina. E a piscina? Esse que era o problema. Eu acho que subir parede não era difícil. O difícil era construir a piscina. E a história do Fusquinha do Jó lá? Rapaz, teve um dia que nós tava lá, o Jó Delfino marcou muito, que o Benedito, ele morou na minha casa um tempo. Que hoje é comandante, sargento comandante de chalé. Benedito Jó. Sim. Sargento Soares. Hoje, né? Segundo sargento Soares. Ele ficou um tempo comigo morando na minha casa. Porque ele não tinha carteira, então não tinha como ele ir pra roça e voltar. Lá onde o Sr. Jó morava. Então ele ficava na minha casa, porque ele trabalhava na delegacia. Eu tinha colocado na delegacia. Sim. Eu já tinha visto um perfil de militar, mas ele não tinha altura. Acho que quando Deus tem a obra, ele pegou o Benedito Jó e esticou ele. Quem conhece o Jozinho, ele é chamado de Jozinho. Jozinho. Mas era um menino do coração tão grande que eu acho que Deus pegou ele, esticou ele. E ele hoje é o segundo sargento comandante da Polícia Militar de Chalé. Comando da cidade. Inclusive, lá no vídeo da Sheila tem um depoimento dele. Tem, né? lindo, muito, maravilhoso, muito, né? Muito bacana. E o Sr. Jó, teve um dia que nós fomos bater a laje e os pais nunca faltaram. Os pais sempre estavam combinando de bater a laje e eles vinham, porque as crianças eram fracas, né? Não podia botar um peso neles. Esse dia eles não foram, os pais não foram. Edgar, e como é que eu ia fazer com aquilo? Tudo, massa, cimento, tudo preparado, tá tudo organizado para fazer. E aí? Rapaz, nós estamos sentados, estava eu e o Benedito Jó cavucando um buraco. Daqui a pouco, na hora, veio um Fusca. Acho que é um Fusca vermelhinho que o Sr. Jó tinha. Não sei, não me lembro a coisa. Diga que parecia ônibus. De tanta gente que tá dentro do Fusca. O Sr. Jó Delfino chegou com aqueles homens, Edgar. E nós pegamos aqueles homens, nunca vimos um homem bom de vida daquele jeito. E nós pegamos aquilo ali e batemos a laje. O sonho foi pra frente. Chegava no empresário, no Soeb, na Casa Delta, todo mundo vendia pra nós. Todo mundo acreditava em nós. Nós não tinha dinheiro, mas tinha crédito, tinha nome, tinha história. Porque eu acho que o homem não precisa ter dinheiro, ele precisa ter nome. Que as portas abrem. E nós tínhamos um nome. Eu trazia comigo a minha história. Não a minha história, a história que aqueles meninos estavam construindo. Que eu era simplesmente o coordenador. Mas quem executava era eles. A honra e a glória de Deus, tinha que ter uma o benefício é deles. Tinha que ter uma liderança. Exatamente. Eu era só aquele que conduzia o negócio. Diga, não bater uma laje, fomos construir uma sede. Aí chegou a hora da piscina. Aí começou o problema. Mas aí já estava pronta aquela estrutura? Estava pronta. A parte da frente estava pronta. Era o quê? Ali acho que é 2 lajes, né? 2 lajes. Já estava pronta. O primeiro pavimento estava pronto, né? Agora, eu falei assim, agora como é que eu... Eles estavam todos ansiosos esperando a piscina. Eu chego um dia perto da Glicimara, no setor financeiro, pergunto, Glicimara, como é que nós estamos aí? Como é que tá de recurso aí? Porque vinha doação, vinha ajuda, ela estava lá... Eu imagino até a resposta dela. Ela falou comigo, se não tinha um cofrezinho, não tinha muito acesso a banco, nem nada, era muito difícil naquela época. Ela falou comigo assim, não tem quase nada. Não dá pra piscina. Falei, nossa. E agora? Falei, Glicimara, se o plano era de Deus, vai aparecer. Vou lá no banco. Fui no Banco do Brasil, cheguei, sentei com o gerente. Quando eu apresentei pra ele botou tanta burocracia por causa de associação, ONG, é difícil, cara. É muita coisa. Rapaz, se eu fosse pelos caminhos do banco, eu ia demorar. Eu vi os meninos. Trabalharam tanto, esperando a piscina. Eu falei assim, ó, é um projeto. Eu sinto no meu coração que é. Fui lá no caixa eletrônico, diante de Deus, diante da farda que eu vi, diante dos meus filhos que estão em casa, da minha história. Eu cheguei no caixa eletrônico, apertei o botão, tinha 10 mil lá de crédito. Fiz o empréstimo.
Mas era o suficiente? 10 mil. É o preço da piscina. O preço da piscina. Tem nota fiscal, deve ter guardado lá, deve ter guardado até hoje. Cheguei, era a Gleicimara, falei, Gleicimara, eu tô indo a Fabriciano e Patinga amanhã buscar a piscina. Ela olhou pra mim. Como? Fiz um empréstimo no meu nome. Se faltar o dinheiro, eu pago. Olha. Mas se é de Deus, não vai faltar o recurso. Montei no carro de cá. Parti para Coronel Fabriciano. Lá em Patinga, comprei uma piscina. Trouxe a piscina. Comprou uma não, né? Comprou acho que mais de uma. Duas. Porque eu tinha meus meninos pequenos. Falei, meus meninos pequenos vão tomar banho na piscina grande. Não pode pensar só nos grandão, né? O meu filho fazia parte da instituição. Eles desfilavam, eles estavam no meio deles. Véio. Meus filhos cresceram no meio da Guarnemirinha. Sim. Raíssa. O Pedro Henrique, né? Aí, trouxe a piscina. Chegou a piscina, Edgar. Eu lembro o dia que chegou. O dia que chegou, Edgar, parecia. Aqueles me davam pulinho. Eu acho que. Sabe aquela alegria? Foi uma festa ali no bairro Santa Terezinha. Rapaz, né? quando chegou aquele caminhão daquele tamanho, com aquela piscina enorme de fibra, que era só colocar e tomar banho. Ah, os meninos ficou doidos. Ele fez. E naquela época, pra você ter acesso à piscina, era ABB, era Campestre Clube, era caro. Era irreal. Né? Era caro. Era irreal. É só pessoas com uma condição financeira melhor que era sócio ali. Ela tomava banho de poço, né? Posto Pato. Posto dos Céus. E aí vai. A história. Quem é dessa época sabe que ela tomava banho. E, Edgar, vamos colocar a piscina. E foi aquela festa, colocamos a piscina. Quando tava colocando a piscina, deu uma parada assim, pensei comigo assim, gente, e a água? Não tinha pensado na água? Não tinha pensado na água. Não tinha. Onde é que eu ia arrumar água? Pra encher uma piscina daquela, um absurdo o preço. Peguei a Gleicimara, vou lá no SAI. Pra me fazer um cálculo lá, pra não poder ver. Quando eu venho de lá, cabecinha abaixo, com a piscina já instalando. Quase no dia de inaugurar a piscina, os meninos esperando. Cheguei para a Gleicimara, falei, Gleicimara, nós temos que vender a sede para botar água aqui na piscina. Porque não precisa de muita água. Tava conversando lá com o pessoal, não sei se era o Tonhão na época, que tava no comando SAI, não me recordo. Não. E agora? Falei, agora vamos ter que cavocar buraco. Vamos ter que achar água aí. Aí chamei um rapaz, Edgar. Ele tinha uma brasilinha velha. E uns monte de cano em cima da brasilinha velha. Chegou aquele rapaz com esse cano lá e nós lá, tudo pronto, agora vai chegar água. Edgar, ele procurou um monte de lugar e não achava água. Batia em pedra e tudo mais. Dificuldade, não achava, procurava, achava um pouquinho de água, não tinha força. Não era suficiente. Não dava. Começava a vazar e parava. Já estava quase terminando, desistindo já, Edgar, e eu sentei onde está a bomba lá até hoje. Inclusive eu passo lá hoje, eu vi essa história, eu passo lá hoje, eu fico olhando, um dia desse eu parei a moto e fiquei voltando o tempo ali. Ali. Sentei naquele lugar onde está a bomba lá hoje. Porque ali tem um ressaltozinho, você viu que tem um banquinho ali? Quem passar no bairro Santa Terezinha hoje e vê essa bomba ali do lado de fora ali, é exatamente aquele lugar onde o Pedro sentou, né? É exatamente ali, Edgar. Ali que o mistério acontece. Ali que eu vi que o negócio era de Deus. Porque eu já estava sentindo isso. Porque o que eu estava suportando, né? As coisas acontecendo numa velocidade maravilhosa, tremenda. Coisa que tinha dia que nós achamos, como é que vai ser? No outro dia aparecia a solução. Rapaz, eu sentei ali e pra morrer. Ali eu sentei e falei, meu Deus do céu. E agora? O que eu vou fazer? Eu me emociono, Edgar, porque é como se eu estivesse vivendo naquele momento, aquela experiência. Eu com aquele monte de menino que tinha trabalhado, esperado aquele dia. E imaginando a cena assim de você olhando o olhinho de esperança daquelas crianças. É tremendo, Edgar. Abala a estrutura de um homem de 51 anos até hoje. Era o sonho das crianças, falando assim, meu Deus, eu não acredito que eu vou poder tomar banho de piscina. Exatamente, porque as coisas de Deus é marcante, né? Eu sentei ali, rapaz, eu já tava cabeça baixa, pensando assim, e agora, como é que eu vou reunir isso? Vim falar com os meninos que não vão ter piscina porque não tem água. Diga, eu senti algo tocando no meu coração. Como se fosse hoje, eu falando com você, sentado aqui. Levanta aí. Eu levantei, chamei o rapaz. Eu falei, fura o poço aqui pra mim, moço. Vamos tentar mais uma vez? Nós já tentamos lá em cima, perto da piscina, e nós tentamos furar tudo lá perto da piscina. Tudo. Nós já tinha furado. Aqui tava igual queijo. O rapaz já não aguentava mais furar. Procurar. Vinha com aquele negocinho, fazia assim com a goiaba, com o negócio de goiaba, e nada de água. Tinha pouco. Ele falou assim, ó, vou fazer. Diga, começou a furar ali. Nós chegamos num momento, nós achamos pedra. Na hora que achou a pedra, falei, agora já era. Ele falou comigo, vou tentar mais um pouquinho. Diga,
Naquele momento ele perfurou e pegou dentro da pedra. Pegou a veia da água. Veio da água dentro da pedra, passando dentro da pedra. Edgar, desde aquele dia até hoje, nunca mais faltou água. Passamos por seca, passamos por dificuldade, passamos por luta e a água jorrando ali 24 horas e nunca mais parou. Porque era de Deus. Porque aquilo que Deus programa acontece. Nós só precisamos colocar nossa vida à disposição dele. Sim. E ali, Edgar, eu falei assim, esse negócio vai pra frente. E aí, Edgar, em 2010, acontece acabar esse programa. Muita gente questiona tudo. Inclusive, seria uma das perguntas que eu ia fazer para você. Por que acabou? Por que acabou a Guarda Mirim? Em 2010. No momento difícil da nossa história. Eu falo que a Gabriela fala isso, que ela apagou a luz. Que eu não tive coragem. Eu não tive coragem de ir lá, Edgar. Em 2010, por causa do trabalho escravo com adolescente, não era no nosso caso, era no Brasil. Tinha uma lei, né? Uma lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente vem muito forte. E eu, como representante da lei e da justiça, não podia estar à frente da instituição, representando a minha instituição, a Polícia Militar, fazendo algo que era contra a lei. Então a Polícia Militar, o comando me chama, me faz uma homenagem do Comando Geral da Polícia. Eu tenho certificado lá em casa hoje, que eu guardo com muito orgulho. Tem uma foto que eu tenho no Instagram da Guarda Mirim. Tá a Gleicemara do meu lado, eu acho que a Angélica tá do outro, diante do coronel. Por ordem do comandante geral, me dá um diploma, que eu guardo com muito orgulho. Nem deixei amassar, que ali vai ficar para meus tataramentos. Sim. Pro Museu da História de Lajinha. Eu recebi ali, naquele momento o comandante falou assim, agora chegou a hora de parar, Pedro. Porque eu tava aguentando a carga judicial sozinha, Edgar. Porque na hora que chegou a hora que a minha instituição ia sair fora, porque tinha que sair, porque nós tínhamos uma lei e tinha que respeitar a lei do país, eu tinha que sair junto. Isso veio uma ordem de cima para baixo para você, né? Primeiro veio das promotorias. A Procuradoria-Geral acionou as promotorias locais das cidades e para que a gente chamasse essas instituições e conversasse com elas. No nosso caso, a Gabriela, ela se reuniu com o promotor de justiça para tratar desse assunto, porque ela já era maior de idade e ela estava cuidando da parte documental do programa. Foi ela. Ela esteve lá. Por isso que eu falo que tem coisa que não dá para entender, né? Que era algo que estava dando certo, exatamente, transformando vidas. É porque a lei, Edgar, quando ela corta reto. Sim. Não foi criada por causa de nós. Foi porque alguém abusava de criança lá na frente. Explorava de criança. Abusava de criança. Mas quando a lei vem, ela vem. Né? Ela não distingue. Tem a ver com aquela questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que começou a ficar muito mais rígida, sim, punindo quem estava fazendo errado, mas às vezes quem estava fazendo certo. Exatamente, não estão julgando o ECA, não. Não, de jeito nenhum. Entendeu? Eu estou falando o seguinte, porque o ECA foi criado, não foi para nós. Não é para aquele. Não era para Guarda Mirim. Sim. Mas para aquele trabalho escravo. Que crianças sofriam na mão. Que abusavam, né? Abusavam. Exatamente. Para esse povo que nasceu essas coisas. Sim. Mas a lei corta reto. Então, Edgar, em 2010, chamou nós lá. E no momento doloroso da nossa história, nós tivemos que fechar as portas. Por quê? Porque nós tá com a minha moeda de negócio era o trabalho. Eles iam me obedecendo, eles iam aperfeiçoando, treinando, formando novos jovens, inserindo no mercado de trabalho. E aprendendo muito. E aprendendo muito. As experiências. Isso. E trazendo para o comércio e para a cidade a prestação de uma prestação de uma mão de obra muito bem qualificada. Jovens com a cabeça ainda sem contaminação nenhuma, mas com muita informação. Que era isso que nós fazíamos. Disciplinados, éticos. Lembra desse fardado? Que coisa mais bonita que tinha, um respeito muito grande pelas nossas fadas. Aquelas meninas com aquele monte de estrela no ombro assim, chegava a olhar, essa aí é a top das top. E era mesmo. Eu lembro que tinha diferença da quem usava o uniforme verde e quem usava o uniforme branco. Os oficiais que eram formadores de novos jovens, né? E quando chegava a coronel, que não foram muitos, foram 2 homens e eu não me recordo quantas mulheres. Eu não colocava estrela no ombro deles porque eles eram parente meu, que era meu amigo, não. Eles que conquistavam aquelas estrelas. Ia amadurecendo. Começava com a branca e chegava a amarela. Aos poucos se transformavam. E eles são as pessoas que hoje são transformadores de Lajinha. Sim. Perfeito. Onde você vai hoje, você vai chegar, você vai identificar um dos nossos alunos lá no alto escalão, como líderes, chefe de RH. Não estou falando da alta da Lajinha hoje. São pessoas que passaram, se você não se, com todo respeito, no Cicobi, com a Café e outras empresas por aí fora. Gente que começou como Guarda Mirim lá dentro e hoje tem em altos cargos. Gerente que é praticamente dono de material de construção,
E hoje o patrão descansa um pouco porque teve esse jovem... Tem um bom gerente ali formado na Guarda Mirim. Foi lá no nosso chão de sede que transformou o caráter desse jovem, transformou a vida dele. Você imagina a família dele? Nossa, Vitor, que orgulho, né? Aí você imagina o que eu passo, né, Edgar? O orgulho pessoal não é porque isso é meu, porque eles construíram isso comigo. Aí, Edgar, nós fechamos 2010 por parte jurídica. Nós não tínhamos mais como ficar. Eu não tinha mais, se eu não tinha como botar isso no mercado de trabalho, eu ia fazer o que com isso? Só ordem unida para isso? No caso, você como militar, você estava até colocando seu cargo em risco, né? Exatamente. E eu tinha falado com meus filhos que eles iam para o colégio militar. Né? Aí eu vou para Manhuaçu, meus filhos estudaram no colégio militar, né? Formaram no colégio militar. Como é que é o nome do colégio lá? Tiradentes. Aí eu tinha uma hora que meu filho já está com 10 anos, né? 11 anos, minha menina. Então agora era a hora de eu ter criado, eu cuidei de todo mundo, agora era a hora de cuidar do meu, né? E graças a Deus, Edgar, hoje são 2 jovens que trabalham para o município. A minha filha formou em odontologia, pós-graduou já, né? O meu genro, que também veio para Lajinha, que hoje faz parte de Lajinha, da história de Lajinha, casou com a minha filha, está aqui hoje, também é dentista, já é empresário na cidade, além da área dele de dentista formado. Hoje ele já faz parte de uma clínica aqui que ele trabalha aqui como sócio e está gerando emprego. Inclusive, essa semana eu fiquei feliz hoje, quando eu cheguei do pedal hoje, ele falou comigo assim, sabe aquela ex-Guarda Mirim sua? Porque até hoje eu indico isso pro mercado de trabalho, porque eu conheço eles, né? Ela começa a trabalhar com nós semana que vem. Então, eu digo, eu não parei. Só que as coisas que eu faço, eu não preciso botar outdoor não, porque a minha história basta. E essa menina hoje tá me ouvindo, né? Vai começar a trabalhar nessa clínica. Eu falei com eles assim, aposta tudo nela. Pode ir, né? Sem medo. Entra. E depois você me mostra o resultado. Eu conheço essa menina desde os 11 anos de idade. Hoje é mãe, casada, vai começar a trabalhar lá e eu sei onde ela vai chegar. Porque eu conheço o potencial dela. Eu conheço todos eles. Conheço pelo nome. Você veio lá ontem, quando eu falo o nome deles, eu falo o nome completo. Sim. Porque o bom pastor, ele conhece suas ovelhas pelo nome, com todo respeito à dignidade, à história do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é o maior líder da história. E se eu cheguei a fazer isso, é porque o meu manual ético, moral e de liderança dormia na cabeceira da minha cama. Bíblia. A Bíblia. Estava ali. Ali está o segredo. Com certeza. Entendeu? Não comparando o Pedro com Jesus, mas eu tô falando assim, essa questão, Jesus foi humilhado, bateram nele, né? Exatamente. Mais ou menos a história né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É isso. E falando ainda da Guarda Mirim, Pedro, imagina o rostinho dos jovens quando você anunciou que ia... Como foi pra eles isso? Mas eu não... Me marcou muito. Eu não tive coragem. Você parece que você pediu outra pessoa para anunciar, né? Gabriela. Ela apagou a luz. Se ela vir aqui, ela vai te contar isso. E ela vai ser nossa convidada aqui uns dias. Vai. Você vai ver aqui. Pessoa extraordinária. Por que eu vou convidar a Gabriela? Vou convidar aqui o Adenir, né? Para estar fazendo um programa junto aqui. Por que eu vou convidar eles? Porque se a gente for contar a história da Guarda Mirim, o que acontecia assim? São 10 anos de história. Pois as histórias, os ensinamentos. A Gabriela vai ser a porta-voz, né? Ela vai avalizar o que eu estou falando aqui hoje. Não, e quem quiser conhecer um pouquinho das histórias, é só entrar no Instagram lá, né? Tá lá, Guarda Mirim Lajinha. Um orgulho do povo lajiense, tá lá. Fiz parte dessa história. Tem histórias maravilhosas. Tem muita entrevista saindo aí. Sim. Então, a Guarda Mirim tá com podcast também, né? Tá um podcast nosso aí. Tá sendo o máximo, um resgate da história. Você começa a entrevistar. Você é o anfitrião lá? Eu entrevistei agora a Emily, né, que é fotógrafa, né, que é até minha prima, filho do José Antônio. E ela contou um pouco da história dela. Sim. Então, agora nós vamos ter muita coisa. Então, tem uma história aí, que eu vou contar de uma jovem que veio pra cá com 11 anos de idade, vítima de uma tragédia de homicídio na família. Uma mãe com vários filhos que veio da zona rural. Você vai contar lá ou você já quiser? Não, ela vai contar. Ou você quer contar aqui hoje? Não, eu vou deixar para ela, né? Lá no nosso... As pessoas vão ver lá. A mãe vem pra cidade de Lajinha com um monte de filho. Tudo pequeno, de 11 anos, 10 anos, 8 anos, 10 anos. E eles me apresentam essa menina. Vão lá na minha casa, essa menina aqui tá 11 anos de idade. Ela escondia. Porque ela viu o pai ser morto. Misericórdia. Junto com os outros irmãozinhos, tudo. Tinha tudo para dar errado. Imagine tudo para dar errado. E hoje
é por excelência. Se tornou uma das mais confiantes. Ela cuidou do meu setor financeiro até o último dia. Nunca deixamos de pagar uma conta, nunca ficamos devendo ninguém, um material de construção, nada. Cuidou daquilo tudo, entrou com 11 anos, com uma tragédia na vida, e hoje é uma mãe por excelência. Bênção de Deus, hein? Não é só ela não, família inteira. Tinha tudo para dar errado. Mas nesse caminho cruzou com alguém que acolheu. Pedro, nós estamos aqui com a participação da Adriana Azini, ela está perguntando sobre o Geraldinho. Rapaz, o Geraldo, tem uma história do Geraldo comigo. Filho dela, né? Filho dela. Filho do Adriano. Que até hoje eu não consigo entender. Sabe algumas histórias que você fica pensando, por que as coisas aconteceram? Ele desligou da Guarda Mirim na época e ele se levantou uma hipótese que eu teria colocado. Eu nunca coloquei filho de ninguém para fora. Inclusive tem uma história do Pedro, que era meu primo, e que nós tivemos que mandar ele embora. E eles falaram assim, mas o Cabo Pedro não vai mandar embora o Pedro, porque o Pedro é primo dele. Não. Eu perdia qualquer pessoa, mas não perdi o regulamento. Porque se você perder o regulamento da instituição, você perde ela. Sim. É melhor perder 1, 2, 3 membros do que você perder a instituição. E eu não sei por que aconteceu. Até hoje, eu preciso sentar com ela, para me conversar com ela, para mim que você entender. Porque essa semana eu procurei as minhas chefes daquela época, eu sentei com elas, porque eu quero entender isso. Eu conversei com elas, ontem nós estávamos na reunião, eu já conversei com elas, nem elas conseguiram entender. Então, eu acho que o tempo, Edgar, eu acho que no momento certo, eu vou sentar com a mãe do Geraldo, que infelizmente veio perder a vida de uma forma muito trágica. Até mesmo eu fiz contato com ela, porque eu queria, porque os meninos gostavam muito dele, era do meu time de futebol. Eu preciso entender isso. Eu quero que Deus me dê a condição de entender o que aconteceu, por que desligou, por que falou que eu agi. Eu nunca fiz isso, Edgar. Não faz parte da minha história. Eu tive mais de 600 alunos. Eu chamo todos aqui para contar minha história. Então, se Deus sabe a hora certa, da gente poder saber. E a gente contou um pouco da história aí, né? Um pouquinho da história aí da Guarda Mirim, como encerrou as atividades. Agradecer aqui a participação da Adriana, né? Sim. E eu quero anunciar, né? A gente vai anunciar em primeira mão aqui que tá vindo novidade, né, Pedro? Sim. Olha, Edgar, depois desses 10 anos de história, que a Lajinha conhece ela toda, desde o princípio até os dias de hoje, esses dias para trás eu estava em casa, já aposentado, eu poderia ficar acomodado, Edgar. Poderia. Passei por uma Covid, que quase levou a minha vida. Mas Deus me deu uma outra oportunidade de pensar um pouco mais, de refletir na vida, na saúde e tudo. E eu estava em casa esses dias, vendo lá o que está acontecendo em Lajinha, esse descontrole, esse tráfico de droga, um descontrole na vida do jovem, uma falta de esperança muitas das vezes. Eu fiquei pensando comigo, o que eu vou fazer diante disso? Eu vi um vídeo no WhatsApp de um jovem que veio perder a vida e foi enterrado em cova rasa. Sabe, abandonado ali pelo tráfico de droga. Entendi. E eu vi ali umas crianças em volta, várias crianças em volta, vários adultos, e aquelas crianças assistindo aquilo tudo acontecendo, tirar aquele jovem dali. E eu fiquei pensando, como, será que aquelas crianças estão invisíveis ali? Será que não tem ninguém ali, um adulto aqui que vai falar assim, vamos tirar as crianças aqui de perto, para não ver essa cena triste? E ninguém fez isso. Eu falei comigo, por que eu, que tem tanta coisa aqui na minha cabeça, não vou me posicionar? Quem vai posicionar? Como é que é essa história? Onde é que meus netos vão viver? Onde é que os netos dos meus filhos, das Guarda Mirim, vão viver? Em qual sociedade ele vai viver? Eles estão invisíveis. Aí, Edgar, eu toquei no coração e falei, eu preciso fazer algo. Eu chamei os meus jovens não. Chamei os pais de famílias, que hoje a maioria deles tem 30 e tantos anos de idade. Convidei eles. Sentei com eles, você participou da reunião ontem. Sim. Eu fiz questão que você participasse, para você tomar conhecimento. O que é que nós vamos fazer? E aí nós começamos a moldurar uma ideia. E vinha a segunda geração da Guarda Mirim. Não seguindo o que era feito naquela época. Porque naquela época eu botava no mercado de trabalho, e o mercado de trabalho formava o cidadão. Formava o trabalhador. Nós falamos assim, nós temos que fazer algo diferente agora.
Porque as ferramentas que funcionaram em 2010, talvez não ia funcionar aqui hoje. Mas tem algo novo aí. E nós começamos a amadurecer a ideia com esse pessoal aí, com esses jovens aí. Hoje, cada um nas suas empresas, polícia militar, você viu ali videoconferência, que a gente tá reunido com nós daquela lá da... Florianópolis. Lá do Rio. Lá do Sul. Do Sul. Tava lá, né? Tava reunido com nós ali ontem. Tá lá. Um mundo todo pela frente e tá nos ajudando. Médica nos ajudando, você viu ali? Psicólogos, que vieram dessa geração. E que agora estão nos ajudando a montar esse novo projeto. Que vai ser apresentado no tempo certo. Ele está sendo preparado, você viu lá ontem. É uma ferramenta que vai vir mesmo, transformadora. E nós temos hoje um trabalho sociais desenvolvido em Lajinha maravilhoso, que é a Águia Mirim, né? Só pontuando isso aí, que a Águia Mirim, né, pelo nosso amigo Mota lá, não tem nada a ver com a Guarda Mirim. Não, essa segunda geração, ela vem com uma outra dinâmica, mas com o mesmo objetivo. Porque se ele está fazendo esse trabalho e está sendo bem feito, para que eu tenho que fazer igual? Nós não estamos querendo criar concorrência, nós estamos querendo criar oportunidade. O meu aluno pode ser dele pode ser meu. Ou o que não é de nenhum, pode ser... O que nós temos que criar é oportunidade. O que a Águia Mirim faz hoje é aquilo que a Guarda Mirim fez, a questão do DHO, né? Que é disciplina... O DHO, disciplina, hierarquia e organização. Que ele busca... Eu me espelhei na Polícia Militar, ele busca lá no Exército. Então, é um trabalho que está sendo muito bem feito, que a sociedade está apoiando e que eu apoio e que vai dar continuidade, se Deus quiser, para a nossa cidade. Tem o pessoal da Igreja Presbiteriana, né, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Probem. E outros, não vou citar aqui não, Edgar, porque eu posso crescer alguém. Estou citando esse que eu passo muito ali, eu vejo. Então, e aí? Eu pensei comigo, mas e aí? E o 13, 14, 15, 16, 17 anos, não vai ter nada para eles? Porque os programas sociais, muitas das vezes, eles se encerram na adolescência, né? Sim. E eu falei, e aí? Chega uma hora que o ciclo tem que encerrar, né? Tem. Mas aí esse programa que vai ser implantado, que está trazendo esse know-how da Guarda Mirim, que vai ser uma de jovens aprendizes, né? Ele está trazendo esse know-how e ele vai dar continuidade para os jovens a partir dos 17 anos depois, né? Vai começar um pouco mais cedo, mas vai tá dando uma continuidade até a pessoa chegar à idade adulta. Eu fiz um estudo e nesse estudo eu cheguei à conclusão que a partir dos 13 anos de idade aqui em Lajinha, nós já temos dificuldade para resgatar, trazer esse jovem de 13, 16 anos para algum projeto social. Eles vão, alguns ficam, mas é difícil captar. Então, nós estamos elaborando essa ferramenta de trabalho, que ela tem como filosofia nesse primeiro momento, nesse centro de profissionalização, porque qual vai ser a ideia principal? É a profissionalização do nosso jovem, que começa com os 13 e que o ciclo fecha 16, pronto para o mercado de trabalho, com tudo aquilo que possa ter de informação e capacidade. Primeiro, eu tenho recurso em mãos, que são meus ex-jovens. Nós temos à disposição o Senai, o Sebrae. A Sala Mineira. Eu só preciso fazer uma coisa, Edgar, colocar os meninos sentados na sala de aula e ali começar a trabalhar e preparar esse mercado de trabalho. Porque hoje eu conversei com vários empresários, inclusive multinacionais que estão vindo para aí, empresas grandes que estão vindo para Lajinha, que vão vir mais. Eles falam comigo assim, ó, eu tenho dificuldade em captar. Eu quero dar emprego. Eu quero, mas eu não tenho tempo de ensinar. Antigamente se ensinava, você lembra? Agora menina, antigamente, hoje não. O que nossa instituição vai fazer agora? O que a nossa ideia vai fazer? Porque quando eu falo nossa, porque não é só eu, Edgar. Existe um grupo todo por trás disso. Eu sou uma parte pensante desse programa. Eu simplesmente fui a ferramenta que mobilizei. Nós vamos profissionalizar o nosso jovem de 13 a 16 anos. Profissionalizar. Dar a eles toda a informação necessária para que quando o meu genro lá solicitar um assistente dentista, já tem uma mão de obra qualificada para aquilo ali. Tem 3 dentistas formados no programa, que foram guarda-mirim, estão doidos para dar aula. Está doido para ensinar os meninos a serem auxiliares. Imagine eu ter lá no nosso grupo, né? Ali, eu ter ali formado 20 jovens em ambos os sexos, técnico e assistente dentista. Formado por um próprio dentista. A gente está falando técnico de dentista, mas isso aí é só um exemplo, né? Exemplo. É um dos campos. Vai ter balconista de farmácia. Exatamente. Atendente. Atendente de qualidade. Porque, nós só vamos conseguir valorizar a nossa mão de obra porque o empresário quer pagar. Mas o empresário quer pagar para alguém bom. Sim. Ele não está preocupado, ele quer expandir o negócio dele. Nós já estamos tendo mercado, situações em Lajinha, que está fechando
Naquele dia não é porque não tem gente para comprar não, Edgar. Faltando mão de obra. Mão de obra. E a mão de obra tem que ser por excelência, senão o mercado não cresce. E a gente vê hoje empresas grandes anunciando vagas de emprego, mas com pessoas com experiência. Exatamente. Eles precisam de pessoas com experiência. Exato. E não está tendo. Não. Porque quando você vai... Eu estava conversando com o André, ele fez entrevista, ele estava falando comigo, conversou comigo. Falou, Pedro, eu chamei 8 pessoas para me poder entrevistar. Das 8 pessoas eu não consegui provar nenhuma. Eu não consegui tirar alguma coisa que poderia. Imagine você chamar 8 pessoas e dizer, não é culpa das pessoas. É porque está faltando alguém para ensinar. Sim. Então, se eu preparar esse jovem de 13 a 16 anos, dar a ele cursos técnicos, curso prático, curso técnico e curso universitário, que nós temos através do EAD, né? Nós vamos ter uma juventude mais valiosa que vai fazer o nosso município transformar a geração, né? Fortalecer, porque quanto mais informação você impõe na cabeça de um adolescente, mais imune ele está para as outras coisas, para aprender coisa errada. Quando ele tem visão de mundo, ele não fica fechado no mundinho dele, ele vê que tem a possibilidade de crescer, de expandir. Imagine daqui a 2, 3 anos, quando esse programa começa a fechar o primeiro ciclo dele, a mão de obra qualificada para o nosso município. Porque o nosso município está crescendo muito, Edgar. Sim. E o Ezequiel aqui, que é o nosso companheiro aqui, tá exemplo disso, estava tendo que fazer curso técnico fora daqui, né? Sim. Porque Laginha não tinha. Nós vamos mandar a nossa joia rara embora? Nós vamos formar e você vai ter que buscar fora o que nós podemos fazer aqui, Edgar. Rapaz, hoje por uma vez. Hoje você viu a nossa reunião, videoconferência ontem? Tinha gente de todo lado reunido com nós numa videoconferência ontem, acontecendo a reunião quando nós estivéssemos batendo papo aqui hoje. E por que não botar isso na sala de aula? Sem custo. Com ajuda simbólica, envolvendo todos os meios da sociedade. Todo mundo. E aquilo que eu estava falando, todas as empresas hoje quer colocar isso no seu know-how, aquele selo, empresa amiga da criança. Quer colocar isso. Então as empresas abrem, vamos dizer assim, abrem os cofres mesmo para investir nisso aí. Nós estamos citando exemplo que hoje nós temos a Net Zero. A Net Zero, Cocafé, Cicobi. Nós estamos recebendo aqui em Laginha gente do mundo inteiro. Atrás do crédito carbono, conhecer isso aqui de perto. Essas empresas do mundo inteiro estão doidas para patrocinar isso, cara. Eles não têm como fazer, mas tem como patrocinar. Dinheiro eles têm. Só precisa, sabe de quê? Da gente montar as coisas, estruturar as coisas e colocar as coisas para funcionar. E isso vai acontecer. Exatamente. Isso vai acontecer. Isso vai ser transformador. Laginha vai viver a mesma situação que nós vivemos em 2010. Diga, nós éramos referência. Eu rodei, fui para Uberlândia, para Uberaba, dar palestra para todo lado. Com a marca da Polícia Militar. Nós éramos referência. Fui no gabinete do governador. Nós éramos referência. Laginha tinha o melhor café e os melhores adolescentes. Hoje nós temos o melhor café e talvez, será que não podemos falar que nós temos os melhores adolescentes? Talvez sim, mas estão invisíveis. E nós vamos dar luz. Nós vamos trazer esse jovem, preparar ele, quando ele chegar lá para fazer a entrevista dele, ele tem um currículo de vida dele, de história, de aprendizado. E se Deus quiser vai dar certo, cara. Pedro, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu quero fazer um outro programa aqui, específico sobre a Guarda Mirim, né? Pra gente falar, recontar as histórias da Guarda Mirim. A gente vai fazer um programa aqui com a Deni e com a Gabriela, falando um pouquinho desse novo projeto. Faz isso, porque né? É eles que são a mente pensante. Pois é, eu tenho certeza que os pais que estão ouvindo o nosso programa nessa manhã, nossa entrevista aqui, nesse dia, estão muito ansiosos por isso aí, né? Que eles querem colocar os seus filhos nesses programas aí, né? Que além de reforçar na questão escolar, né, no estudo da escola onde ele já estuda, ele quer que o filho aprenda uma profissão, vamos dizer assim, né? Exatamente. E não deixe, às vezes, o celular tomar conta da vida dele. Exatamente. Né? As redes sociais, não jogos... Não vai ser o celular que vai comandar, não, mas ele que vai comandar o celular. Exatamente. Eu falo isso, você não precisa privar alguém de alguma coisa, você precisa fazer a pessoa saber usar. Sim. Considerações finais, Pedro, sua mensagem, divulgar mais uma vez o Instagram pra gente. Olha, conheça a nossa história, né? Essa história da Guarda Mirim, que eu falo nossa porque eu faço parte. Lá na Guarda Mirim, Laginha. Siga lá, nos dê esse privilégio de mostrar nossas histórias, contar nossas histórias, conhecer a história de muita gente ali, que eles mesmo estão contando. E dizer que Laginha vai viver um momento diferente. Vai viver um novo, né? Nós vamos ter prazer de voltar para as praças. Nós vamos ter prazer de ver o nosso comércio crescer ainda mais. Sabe? Porque eu acredito nisso. E se esse chamado vem novamente para minha vida, eu estou pronto para ajudar. Agora, mais forte, diga. Porque comigo eu trago tudo aquilo que foi produzido em 2010. Pai, mãe,
empresários, profissionais, qualificados, que estão doidos para ensinar. Eu recebo todos os dias. Eu até te mostrei que hoje, né, um texto enorme, né? Da gratidão. Da gratidão. E tem uma historiazinha lá que foi escrita por mim. Então vamos escrever de novo. Sim. Vamos viver esse momento de novo. Quem está me ouvindo vai participar disso. E a gente precisa do apoio, né? O apoio da sociedade civil, o apoio o apoio público, né? Vamos dizer assim. Vai precisar de todo mundo. Todo mundo vai ter que abraçar essa causa e vai ser sucesso. Ou nós nos posicionamos agora, ou nós corremos risco de perder tudo que nós temos. Sim. Porque não adianta, porque o mal, ele desvaloriza, mas o mal não aguenta a luz. E quando não leva a luz, a gente leva a esperança. A gente leva histórias. E nós vamos levar a luz. Nós vamos levar a esperança. Vamos transformar. Vamos para os bairros. Vamos ver o que está acontecendo com essas crianças lá. Vamos trazer para essa entidade. Vamos abrir uma porta onde pobre, rico, indiferente de cor, de religião, de credo, possa encontrar um lugar onde vai dar oportunidade. Isso. E nós vamos dar oportunidade de novo, se Deus quiser. Obrigado. Pedro, eu que agradeço. Obrigado aí pela sua participação. Com certeza ele vai voltar aqui para contar mais pra gente, né? Infelizmente o nosso tempo hoje é contado aqui, nosso tempo é corrido, a rádio é desse jeito, mas vai ter mais oportunidades aí pra gente contar mais.